usar um Ore versículo pela aqui. sua equipe. Ó, total, né? Cara, ó, galera do backstage, uma coisa que a gente não fala muito aqui na U-Stage, porque a gente acredita que é, tipo assim, ó, o princípio básico, é que você tem que ser crente, mano, entendeu? Você tem que ser crente de verdade, não adianta você querer servir na igreja sem querer servir a Cristo. É uma coisa já pra gente deixar bem estabelecido, então já fica a dica aí. Mas o que eu queria dizer, tá lá em 1 Coríntios, no capítulo 1, versículo 26, diz assim, ó: Irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados. Poucos eram sábios segundo os padrões humanos, poucos eram poderosos, poucos eram nobres de nascimento. Mas Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. Ele escolheu as coisas insignificantes do mundo, as desprezadas, as que nada são, para reduzir a nada as que são. Cara, basicamente eu queria falar desse versículo porque ele fala sobre um negócio que é o chamado. Então, porque Cristo chamou todos nós, cara, e tipo assim, aqui diz muito claro, assim, poucos eram sábios segundo os padrões humanos, enfim, nós não tínhamos muito, nós não temos a capacidade diante de Deus de sermos perfeitos, mas o que eu queria dizer com relação a esse versículo especificamente é que nós estamos falando de voluntariado, mas eu não gosto muito da palavra voluntariado, porque traz um senso de que eu ajudo quando eu posso, eu faço quando eu posso e eu faço quando sou convocado. Mas eu quero lembrar que quando nós estamos falando da igreja, que é o nosso ponto principal, que é o nosso ponto onde nós trabalhamos, nós estamos falando não só da igreja, nós estamos falando do reino de Deus. E quando nós falamos de reino de Deus, não existe um voluntário, existem aqueles que foram chamados. Existem aqueles que foram convocados para fazer algo no reino de Deus. Então, o chamado de um pastor é um chamado, é uma convocação para que ele seja um expositor da palavra. O chamado para uma pessoa da recepção é para que ele receba pessoas. E nós não somos voluntários simplesmente, nós somos chamados a trabalhar, na área técnica da igreja. Nós não somos simplesmente voluntários do reino de Deus, nós somos chamados, nós somos convocados pelo próprio Deus para servir na área onde Ele nos escolheu. Então, a minha consideração final para as pessoas que estão nos assistindo, estão nos ouvindo, é que entenda que ser voluntário é parte do seu chamado da igreja. E fazer com excelência faz parte daquilo que nós temos que ser diante de Deus. E não faz parte daquilo que nós temos que ser como pessoas, também como pessoas. Mas o voluntariado na igreja, ele não é só um voluntariado. Ele não é só um serviço social. Ele está além disso. É um serviço que você está fazendo para o reino de Deus. É você plantando coisas para a sua própria vida dentro do reino espiritual. E aí, como Deus diz aqui, poucos de nós éramos sábios, poucos de nós éramos nobres de nascimento. Mas Ele nos escolheu. Se Ele nos escolheu, a responsabilidade é uma questão não só de serviço, é uma questão de responsabilidade minha, servir com excelência a Deus. Então, minha consideração final mais bíblica é essa.